Bom, Galileu foi até aí. Galileu então mostrou que Aristóteles estava errado naquele ponto em que ele achava que era necessário uma força para manter um objeto em movimento. Galileu concluiu que não é necessário uma força para manter um objeto em movimento. Movimento em linha reta é uma coisa natural. A força, na verdade, ela modifica o movimento. Ela não mantém o movimento, ela modifica. Outra coisa também que Galileu é, modificou das ideias de Aristóteles, Galileu percebeu que estavam equivocadas nas ideias de Aristóteles, foi o fato de que dois objetos com massas diferentes vão cair com velocidades diferentes. Isso a gente vê claramente no vídeo que eu pedi para vocês olharem, que está lá no SWAP, anexado ao material de vocês. Fica claro lá perfeitamente que se não houver resistência do ar, no lugar onde há vácuo, uma pena e uma bola de boliche vão cair com a mesma velocidade. Isso porque o que faria uma pena numa situação normal cair mais lentamente do que uma bola de boliche não era o fato dela ter menos massa, era porque a pena iria sofrer uma influência maior da resistência do ar. Então, Aristóteles tinha esquecido de considerar a resistência do ar e ele disse simplesmente que objetos mais pesados caem mais rápido. Mas isso não é verdade. Em situações onde não existe resistência do ar, objetos de qualquer massa caem com a mesma velocidade. Então eu não posso dizer que é a massa que determina a velocidade com que eles caem. Quem veio depois de Galileu e que fez uma festa grande a partir daí foi um sujeito chamado Isaac Newton. É um dos seres humanos mais inteligentes que já passeou por esse planeta pequenininho que a gente vive. Newton publicou 3 volumes, aqui a data 1686. Newton publicou 3 volumes da sua obra chamada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Filosofia natural é física, né? Princípios matemáticos é a matemática da física, é a física como a gente conhece ela hoje, uma física mais matematizada. Então, Newton, ele nesses 3 livros, os 3 volumes dos princípios matemáticos da filosofia natural, ele enunciou 3 leis que explicam por que o movimento acontece da forma que acontece. Além disso, ele enunciou também uma outra lei que a gente vai estudar mais para frente, que foi a lei da gravitação universal. Então, a partir das 3 leis da dinâmica que explicam por que o movimento acontece da forma que acontece, e a partir da lei da gravitação universal, Newton conseguiu unificar os movimentos que eram observados nos céus e os movimentos que eram observados na Terra. Newton concluiu, por exemplo, que a mesma força que mantém a Lua girando em torno da Terra é a que derruba uma maçã. Newton concluiu que a Lua, sendo um objeto celeste, o estado natural de movimento dela não é o que dizia Aristóteles. A Lua não quer ficar circulando em torno da Terra. Esse não é o estado natural dela. Ela não faz isso porque é natural. A Lua, na verdade, a tendência dela é sempre se manter em linha reta. Contudo, existe uma força invisível chamada de força gravitacional, que foi descoberta por Newton, e essa força fica a todo instante tirando a Lua daquela trajetória que seria sua trajetória natural, que seria o movimento em linha reta. De acordo com essa ideia de Newton, se por acaso tivesse um botãozinho para desligar a gravidade da Terra quando a Lua estivesse bem por aqui nessa figura, a Lua sairia andando em linha reta, porque esse é o estado em que ela se encontra nesse momento. E a única coisa que a faz manter esse movimento circular em torno da Terra é essa força que o tempo todo fica puxando a Lua em direção à Terra. A mesma força que puxa a Lua em direção à Terra, a força gravitacional, é a força que puxa a maçã em direção ao chão. Quando a gente for falar de gravitação, a gente detalha mais isso, ok? Mas aí Newton, então, começou os seus trabalhos sobre a dinâmica dos movimentos a partir das ideias de Galileu, A gente chama o princípio da inércia, que não foi desenvolvido por Newton, ele é conhecido hoje como a primeira lei de Newton. Isso não é uma injustiça, todo mundo reconhece que o princípio da inércia foi desenvolvido por Galileu.
O fato é que Newton elaborou outros dois princípios, que a gente vai estudar ainda hoje. Ele elaborou outros dois princípios, e esses dois princípios, unidos ao princípio da inércia, dão uma explicação completa do porquê dos movimentos acontecerem da forma que acontecem. Então, essas três leis elas ficaram conhecidas como as três leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, é o princípio que já foi anunciado por Galileu. Os corpos tendem a manter o seu estado de repouso ou de movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que uma força modifique isso. Ok?